Pai do Senhor, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa aula da Escola Dominical, aula de número 9. Eu vou só mandar alguns convites aqui. Prometi mandar nos grupos o link. Vou ver como é que eu faço para eu pegar esse link. A gente já começa a aula. Veja se aparece o link para você. Que aí você manda para cá e eu mando pro WhatsApp. Chegou aqui para mim. Eu vou deixar meu celular também silenciado. Agora sim. Agora a gente pode começar a aula aqui. EBD, vou baixar todo o meu volume para ver uma notificação não aparecer para os irmãos. A mídia, os alarmes. Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar agora iniciando a nossa aula de número 9 da EBD, da Betel, da editora Betel. Nossa lição fala sobre o livro de Salmos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem mandar por mensagem. Minha esposa Thalia, ela vai ler, passar para mim. Provavelmente eu vou responder só no final do vídeo, porque há um atraso de transmissão. Quando a gente transmite aqui, quando eu falo aqui, ela vai vir ali alguns minutos depois. Então, para não perder a conexão, porque com certeza as ideias já vão ter mudado, então vou tentar responder só no final do vídeo, mas eu vou procurar responder todas as perguntas. Se o tempo estourar, depois eu posso responder em particular. A nossa lição, como eu já falei, a lição de número 9 é da Betel Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2020 e o tema do nosso estudo é o livro de Salmos. Uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Essa é a nossa lição. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. Me perdoem também se por algum motivo eu ficar tirando o olho do vídeo, porque às vezes eu vou olhar aqui para o meu notebook que está a lição aqui, e quando eu for ler também alguns textos da Bíblia eu acabo abaixando, então não vou encarar bem os irmãos, mas tenho certeza que a aula vai ser muito proveitosa. Então a lição de número 9, a lição de hoje, 31 de maio de 2020, o título é Um Chamado à Adoração e um Alerta. Bem, vamos ver lá o texto áureo, está lá no Salmo 95, é o verso de número 6, ele diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. Eu vou estar lendo esse Salmo 95 na íntegra daqui a pouquinho. Mas percebemos pelo título aí que é Ó vinde, adoremos, né? Que é o tema da lição, né? É um convite e um alerta. A verdade aplicada, ela diz assim: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Essa é a nossa verdade aplicada de hoje. Nós temos 3 objetivos na lição. O primeiro objetivo é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. E quando eu for explanar o Salmo 95, eu vou falar um pouquinho sobre esse objetivo. Esse objetivo ele é discutido bastante no tópico 1 da lição, no primeiro tópico, né? Mas eu vou inverter. Eu vou começar com o tópico 2, e depois eu vou para o 1 e termino com o 3. E o segundo objetivo é entender o que é a adoração verdadeira. Então eu vou começar com esse segundo objetivo, primeiro entendendo o que é a adoração, para depois eu ir para o tópico 1. Eu achei mais interessante fazer dessa forma. Também se algum outro professor e algum outro fizer um primeiro, não tem problema. Porque o tópico 1 e o tópico 3 estão dentro do Salmo 95. E o tópico 2 ele usa o Salmo 95, mas ele é uma explicação do que é adoração. Então, preferi deixar o 1 e o 3 próximos. E o terceiro objetivo é alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus, que é a segunda parte do Salmo 95. Ele vai falar sobre esse alerta. O Salmo 95 é um convite,
mas também é um alerta. Amém? Nosso texto de referência, Salmo 95. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre o que é a adoração. O que é a adoração, né? Quando a gente começa a falar sobre adoração, às vezes algumas pessoas falam assim, você sabe o que é adoração? As pessoas vão dizer que sabem o que é adoração. Mas é bom sempre quando a gente tem um tema desse, buscar mais informação sobre o que é adoração. Eu comecei pegando a definição do dicionário, peguei o dicionário Almeida aqui, da Bíblia Almeida, e fui lá em adoração para achar o que o dicionário vai dizer sobre adoração. E aqui, ó, adoração, ele diz assim, culto, honra, reverência e homenagem prestados a poderes superiores, sejam seres humanos, anjos ou Deus. Ele até usa aqui o Salmo 96, o verso 6 como referência. Quem já abriu aí a Bíblia no 95, é só olhar o Salmo do lado. Na Bíblia, há 4 etapas de desenvolvimento da adoração a Deus. Aí ele coloca assim, os patriarcas adoravam construindo altares e oferecendo sacrifícios. É o que a nossa lição lá no tópico 2 vai dizer, que é a adoração familiar, que é a adoração mais antiga que tem. Ele usou como os versos aqui, Gênesis 12, do 7 ao 8 e o 13, 4. Aí em seguida veio a adoração no tabernáculo e no templo, com um sistema completo de sacrifícios. Aí vem a adoração nas sinagogas, começou durante o cativeiro. A adoração cristã faz parte da pregação, lá em Atos 27, leitura das escrituras, oração, louvor e ofertas, além de batismo e da ceia. Todos esses aqui, eles têm versículos mostrando que isso é adoração segundo a Bíblia. Então a gente vê aqui uma sequência de adoração e vamos ver o que é a adoração. Quando eu pego um dicionário e diz assim, adoração é culto, é honra, é reverência, a gente fala que é uma explicação explícita, né? Você quer falar de algo e você fala, isso é exatamente isso. Por exemplo, deixei um copo com água na minha mão aqui, eu falo assim, isso aqui é um copo de água, tá explicitamente dizendo que é um copo de água. E o dicionário ele ajuda a gente a ter uma declaração explícita. Adoração é culto, adoração é honra, é reverência. Mas nós podemos perceber que adoração não é tão simples assim. A gente vai ver aqui no tópico 2 da lição aqui, que já estou nele, né? Não é tão fácil dizer que adoração é cantar, é louvar, é adorar. Ele pode ser isso, mas ele não é só isso. Essas coisas podem não ser adoração e podem ser. Então, a adoração ela não é entendida dessa forma explícita. Então, quando a gente não consegue definir algo da forma explícita, a gente vamos para a forma implícita. O que é uma forma implícita? É quando você não fala com todas as palavras, isso aqui é um copo de água. Você usa vários artifícios para chegar na definição daquilo. Um exemplo que quem esteve aí na escola dominical um tempo atrás, há 2 revistas passadas, a gente falou muito sobre apologética. E a nossa apologética, ela buscava entender a nossa religião, a nossa teologia, entender, conhecer as nossas bases, né? E a gente aprendeu muito sobre Deus. E a gente não conseguia definir Deus de forma explícita, porque você não consegue dizer, Deus, ele é isso. Sendo que Deus ele não é compreendido pela mente humana. Então o que a gente fazia? A gente falava, olha, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. E a gente enumerava várias coisas o que era Deus. Claro que a gente não queria chegar a expressar com todas as palavras o que é Deus, uma vez que ele é infinito. Mas é uma forma de entender ele cada vez mais. Isso é uma forma implícita, em que você não define, mas você consegue, de várias formas, chegar o mais próximo possível do que é aquela coisa. Quando eu falo Deus é isso, Deus é aquilo, a gente fala que é uma forma positiva de explanar o que é Deus. Mas existe a forma negativa, por exemplo, Deus não é pecado, Deus seria o inverso, né?
o que não é. E para adoração, a gente já tem aqui uma declaração explícita, que ele é um culto, ele é a honra, em honra a uma reverência a um ser maior, a Deus, a anjos, aqui é o que o dicionário vai dizer, mas eu começo então de uma forma implícita a tentar melhorar essa definição, porque essa definição ela eu provei que ela não é tão certa assim, porque cantar então é adoração, que é o primeiro versículo do Salmo 95, vinde cantar. E aí a própria revista vai dizer que nem sempre cantar é adoração. Então, a gente começa de uma forma inversa. O que é adoração? Adoração não é cantar. A adoração não é fazer rituais. A adoração não é ir para o culto, cantar um hino, mexer os braços, balançar a mão, pregar, ouvir a palavra. Adoração não é isso. Isso não é adoração. Então, o que é adoração? Eu separei até um verso aqui para provar que isso não é adoração. Eu separei Isaías 29, o verso 13. E depois Mateus 15, 8 e 9. Então vamos ler lá Isaías. Acho que eu deixei minha Bíblia toda marcadinha aqui. Fica mais fácil para eu não perder tempo. Mas eu acho que eu perdi, não. Tô aqui Isaías 29, verso 13. Vou tentar colocar a Bíblia aqui na frente para mim não tirar muito os olhos de vocês. Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a boca e os lábios me honram. Lembrando que a adoração vai dizer que é prestar culto e que é honrar a Deus. Então, ele está falando aqui de adoração. Mas seu coração se afasta para longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, a gente vê aqui o que Isaías está dizendo. E aí a gente vai ver que Jesus falou a mesma coisa e citou Isaías. Lá em Mateus capítulo 15, me deixei marcado aqui, o verso 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9 vai dizer assim. Eu vou até ler o 7 antes para mostrar que Jesus estava citando Isaías. Ele diz assim, ó: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então ele está se referindo ao texto que eu acabei de ler, lá em Isaías 29. Aí o 8. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, olha só que interessante. Então, o que Jesus falou, o que Isaías falou aqui. Ele fala aqui, ó, tem um povo que adora que me adoram, me honram com os lábios. Ele talvez levante a voz, talvez possa procurar expressar que Deus é grande, que Deus é eterno. E aí Jesus fala assim, olha, é apenas com os lábios. O coração deles, na verdade, está longe de mim. E aí no verso 8 vai, mas em vão me adoram. O que é em vão adoram? É uma coisa que não vai produzir nada, vai ser em vão, não vai ter um efeito. Uma coisa em vão é como você diz assim, olha, eu vou me esforçar, mas o resultado daquele trabalho é nulo. Não vai surtir efeito nenhum. Então, você cantar sem estando com o coração longe de Deus, o resultado é nulo. Você pregar estando com o coração longe de Deus, o resultado é nulo. Você participar de qualquer coisa, por mais bonito que seja, estando com o coração não apegado a Deus, longe de Deus, o resultado é nulo. Então, o que vem a ser adoração? E aí, no tópico 2 da nossa lição, ele vai trazer um verso muito importante para nós entendermos o que é adoração. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, e eu vou ler o verso 23 e 24. Aí eu acho que os irmãos devem até lembrar bem, só de falar o capítulo 4 de João, deve lembrar o que é, sobre quem fala, né? Evangelho de João, capítulo 4, verso
23, diz assim: mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a declaração da Bíblia que a revista deu e que eu achei a melhor, a mais explícita do que a adoração, do que o próprio dicionário Almeida. Porque ele fala assim, o que é adoração? Ele não fala que adoração é cantar, que adoração é louvar, que adoração é pregar. Ele fala assim, ó, adoração é quando você entrega, quando o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E aí eu vou dizer o que é adoração agora. Adoração é quando você louva a Deus, não simplesmente com a sua boca, não simplesmente com o seu corpo, que tudo isso são aspectos da adoração. E a gente vê na lição 2 aqui, na lição 9, mas no tópico 2, várias coisas que são importantes para a adoração, que são aspectos da adoração. Mas aí Jesus ele vai dizer assim, ó, que a adoração é quem adora em espírito e em verdade. Isso é o segredo da adoração. Você adorar a Deus em espírito e em verdade. É você se entregar para Deus. Eu conheço um louvor aí, não é da harpa, eu gosto sempre de usar às vezes exemplos da harpa cristã para explanar o que vem a ser adoração, para ajudar nas minhas aulas, mas existe um louvor aí, quem canta é a Fernanda Brum. Ele fala assim, ó, adorar a Deus não é simplesmente cantar um louvor, não consiste em rituais e tradições. A minha esposa está ajudando aí que ela conhece mais esse hino do que eu. Mas o título desse hino é Voz de Alabastro. E aí ele vai dizer que o perfume tem que ser quebrado, tem que ser derramado por completo. E quem escreveu esse hino, ele com certeza ele pensou em tudo isso, né, no tema dessa lição de hoje. A adoração não é simplesmente cantar, não é pregar, não é fazer isso ou aquilo. A adoração pode ser e é tudo isso, mas ele é tudo isso quando ele o quê? Se derrama por completo. Quando ele quebra esse vaso de alabastro e derrama todo o perfume. Todo o perfume pode ser exalado. Eu vou ler mais um verso aqui, lá em Colossenses, o capítulo 3, do verso 15 até o 17. Ele vai dizer assim, ó, o Paulo falando: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com palavras, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Por que eu li esse verso aqui? Porque adoração não é nada do que a gente falou em termos de louvar, cantar. Não precisa ser, mas pode ser. E tudo que você faz com o seu coração entregue para Deus, ele é adoração. Você está prestando um culto a Deus, você está prestando uma oferta a Ele, então se torna uma adoração. E aí Paulo vai dizer que tudo que nós formos fazer, seja por palavra ou seja por obras, façamos em nome do Senhor Jesus. Então tudo que você fizer pode se tornar uma adoração. Tudo. Eu estou lavando louça ali, estou fazendo e estou honrando a Deus com o meu serviço, porque lavar uma louça é um trabalho, e o trabalho é uma ordenança divina. Se você faz isso em honrar a Deus, é uma forma de você louvar, porque o cristão, tudo que ele faz, ele tem que refletir Deus, ele tem que refletir Cristo. Então tudo pode se tornar uma adoração, tudo pode se tornar
um louvor. Então essa é a nossa primeira parte, é definir o que vem a ser adoração. Acho que o tópico 2 aqui, a gente já até explanou bem. Existe uma outra parte importante nesse tópico 2, que é o seguinte. Ele vai dizer o que faz parte da adoração. Ele vai dizer, olha, cantar, pregar, cantar, orar, fazer jejum. Ele vai dar essas definições aqui na lição, lá no tópico 2. Eu até vou pegar aqui, minha esposa passou um recado para mim aqui. O pastor Silas fez uma definição simples. Quem quiser participar da aula, dar uma definição, até fazer pergunta, vai mandando aqui. Minha esposa, ela tá olhando ali, ela lê para mim, ela traz para mim. O pastor Silas, ele colocou assim, ó, definição simples sobre adoração. É adorar, é elogiar a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Então, isso é adoração. Adorar e elogiar a Deus por aquilo que Ele é. Inclusive, muito próximo da definição aqui que está no nosso dicionário. Amém? Vamos, então, continuando aqui. O que eu queria dizer sobre a adoração? Que na lição lá no tópico 2 vai dizer que pregar, vai dizer que fazer jejum, inclusive aqui ele coloca como a Santa Ceia, como versículos que definem a adoração, são adorações. E agora eu falei que a adoração não é simplesmente cantar, louvar, mas tudo que nós formos fazer, temos que fazer como adoração. Mas no mundo, inclusive no tópico 1 vai dizer que Deus ele não quer que as pessoas elas dividam a adoração. Deus ele quer a adoração centrada nele. Quando alguém gosta muito de um artista, de sei lá, um ator, um atleta que luta ou que joga, o que essa pessoa ela procura fazer? Porque isso é uma forma de adoração, né? Eles gostam tanto de um ser, de uma personalidade que elas começam a seguir ela, seguem no Facebook, seguem no Instagram, e tudo que ela fala eles procuram descobrir o que é. E aí eles procuram conhecer o máximo essa pessoa. Ah, eu quero saber com quem essa pessoa é casada, eu quero saber se essa pessoa tem filhos. Se é um atleta, eu quero saber quantos gols ela fez em tal temporada, se ela corre quantos quilômetros por hora, qual o maior pulo que ela deu, e procura conhecer o máximo essa pessoa para se tornar íntima da pessoa, né? Porque ela gosta tanto da pessoa que quer, se ela pudesse, ela morava com a pessoa, se tornaria íntima. E a adoração, ela precisa ser sincera. Lembra que eu defini aqui que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade? E vem essa palavra, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, porque não é só o exterior, mas é o interior também, em verdade. E como que você adora em verdade? Essa aqui é uma questão para a gente ir para o próximo tópico, que é explanar o Salmo 95, mas que isso é muito importante. Se no mundo eles procuram conhecer cada vez mais o seu herói, o seu atleta, o seu artista que eles amam tanto, e eles só conseguem gostar mais dessa pessoa por mais que conheça, Deus ele não quer dividir a adoração dele com ninguém. Mas se você quer dar a adoração perfeita a Deus, você precisa conhecer Ele. Deus ele quer que você conheça Ele para adorá-lo Ele da melhor forma possível. Porque se você não conhece a Deus, você vai fazer um elogio falso. Eu não sei que essa água ela é muito boa, ela é muito maravilhosa, mas eu viro para ela e falo, você é boa, você é maravilhosa. Como que eu falei isso para ela se eu nunca provei, não sei que ela é boa? Eu estou mentindo. Então, quando você falar que Deus ele é bom, que Ele é maravilhoso, você tem que saber que Ele é bom, você
tem que saber que Ele é maravilhoso de todo o seu coração, em verdade. Então, para isso que nós temos que fazer, procurar conhecê-lo. Como? Através das Escrituras. A primeira parte do Salmo vai mostrar como conhecer Ele. Então, eu acho muito importante isso, de definir o que vem esse conhecer a Deus. Eu ainda antes de entrar no Salmo 95, eu lembro que o Salmo 95 ele começa com um convite, né? E aí eu separei também mais um verso aqui de outro convite, lá em Oséias, capítulo 6. Esse aqui eu não deixei aberto, ó, não deixei separado. Mas tudo bem, aqui é rapidinho. Oséias 6, ele diz assim: Vinde, começa o versículo primeiro, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele virá a nós como chuva temporã, seródia que rega a terra. O versículo 6 de Oséias 6, porque eu quero misericórdia e não um sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Jesus ele citou esse verso, e diz assim, ó, eu quero conhecimento, eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E às vezes a gente não sabe o que Oséias está querendo dizer com esse conhecimento, o que Jesus queria dizer com esse conhecimento. Ele não quer um conhecimento frio, um conhecimento simplesmente, vamos dizer, teológico, que você sabe que Deus é amor, que Deus é justiça. Não, ele quer um conhecimento íntimo. Ele quer que você conheça Deus intimamente. Você saiba quem é Deus para você. Por isso que ele fala, vinde, tornemos para o Senhor. Voltemos para Jesus. Se encontre com Ele. Você só vai conseguir uma adoração sincera, uma adoração verdadeira quando você buscar conhecer a Deus. E aí é isso que Jesus fala, olha, a coisa mais importante que eu quero de vocês é que vocês me conheçam. Vocês me conhecendo, o resto vai ser fácil. Por isso que a lição vai dizer, olha, quer um segredo para você adorar? Ore. Por quê? Porque orando você fica mais próximo de Deus, você passa a conhecer Ele. Você quer um segredo para você adorar? Jejue. Porque jejuando você conhece mais a Deus, então fica mais fácil você adorar. E aí a gente pode ler lá no tópico 2 quais são esses segredos para adorar. Tudo que nós vamos fazer em nome do Senhor para o adorar. E ainda no João 4 aqui, o verso 23 e 24, qual foi o momento que Jesus falou para essa mulher samaritana aqui, quem eu nem falei que era samaritana, né? Mas todo mundo sabe. João 4, 23 aqui, vai falando aquele momento que Jesus ele encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela faz uma pergunta, olha, os meus pais eles adoravam nos montes, vocês adoram no templo. Mas qual que é o lugar de adorar a Deus? E aí Jesus dá a resposta, olha, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Isso é a circunstância do texto. Porque a samaritana estava preocupada se existia um lugar específico para adorar a Deus. E como a gente estava falando que não existe um lugar específico para adorar a Deus. Não existe um local, eu vou adorar somente no templo. Existem os lugares melhores. Vamos dizer assim, a igreja é um lugar bom para adorar a Deus. Ele é mais fácil para se concentrar. Mas então vamos ver também que às vezes Deus fala assim, olha, entra no seu quarto, fecha a porta e lá fala com Deus em secreto, né? É um lugar para se conhecer a Deus e se adorar. E a Chile me olhou aqui, tem mais pergunta aí, não? Que vibrou. Não, amém. Então vamos voltar para cá. Mas existem momentos que você não vai ter a igreja, existem momentos que você não vai ter isso que parece ser o melhor local, mas isso não pode te impedir de adorar a Deus. Lembramos de
Jonas lá no ventre da baleia, ali não usa o termo adoração, mas lá dentro da baleia parece que a gente tem aquele costume, vou orar de joelhos na igreja ou no pé da minha cama, mas ele estava lá dentro da baleia, a gente não sabe qual que era, qual posição ele estava, mas lá ele adorou a Deus, lá ele orou a Deus. Ele inclusive usa uma frase que é: do fundo do inferno clamei a ti. E aí eu me lembro de outra passagem, eu também não separei essa aqui, eu vou só falar, que é a construção do segundo templo. A construção do segundo templo, o povo ele começou a construir ali em Ageu 2, a G1, a Ageu 2 ali, chama para construir o templo, e estão construindo. Em determinado momento dá um desânimo no povo, o povo para de construir o templo. E aí Ageu ele tem que dizer: olha, no meio de vocês existe algum ancião que viu a glória do primeiro templo. Se algum de vocês se lembra, aí ele vai dizer assim: olha, porque a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Vocês sabem por quê que o povo ele deu aquela diminuída? Principalmente os mais velhos? Porque eles lembravam, os mais velhos lembravam como que era o primeiro templo. Salomão, quando fez o primeiro templo, era feito das melhores pedras, da melhor madeira, era revestido tudo de ouro. E quando eles estão construindo o segundo templo, eles estão com materiais escassos. Eles já não têm a melhor madeira, não tem o ouro de Ofir, eles não têm aqueles materiais. Eles olham assim: nunca que esse templo vai ser igual ao primeiro templo. E eles dão uma desanimada. Porque eles estavam limitados no local. Mas Deus ele vai dizer que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Por que Deus ele vai falar isso? Por que nós não estamos limitados em lugar? Nós não estamos limitados com material. Porque é sempre o interior é o que mais importa. A adoração ela nasce do fundo, do âmago da alma, e ela extravasa. É por isso que não dá para copiar a adoração. Você olha para o lado e fala assim: nossa, mas como que aquele irmão adora gostoso? Você vê ele cantando um hino assim bonito e fala: eu vou louvar o mesmo que esse irmão louvou e vai ficar igual. Não vai. Porque você copia todo o exterior dele, mas o interior você não consegue copiar. Porque a adoração, ela nasce no interior, e depois que ela fica bonita, aí ela extravasa. E aí o que a gente vê é só o exterior. O interior, as motivações você não sabe. Copiar as motivações não tem como, só Deus sabe. É aquela pessoa que está louvando em Deus. Mas talvez hoje nós estejamos passando por um momento parecido. Talvez você falou assim: eu já assisti aulas com o irmão Ricardo lá na igreja, na Gana, ou em outra igreja, não sei de qual seja. Já participei de cultos presenciais, e é gostoso, porque tem um calor das pessoas, e eu abraço, ou eu quando o pastor manda eu falar alguma coisa pro meu irmão, eu seguro a mão dele, aperto, chacoalho, e é gostoso. E agora, aqui no nosso culto online, no nosso EBD online, não tem mais esse sentimento. Pode ser: é inferior. Irmãos, claro, existem lugares que são melhores para se adorar, para se ter um contato com os irmãos e um contato com Deus. Mas não existe um lugar que impeça o verdadeiro adorador de adorar. Não existe. Então, que hoje nós possamos fazer igual esse segundo tempo. Aprendermos que o melhor para adoração, ele está aqui também. Ele vai mexer no nosso coração, ele vai nos confortar, e nós vamos adorar melhor ou igual, a estar pelo menos igual a quando estávamos juntos na igreja. Porque ele é o principal. Lembra que quando Moisés ele precisou atravessar o Mar Vermelho, ele não tinha um barco. Não estava na melhor condição, não estava. Deus foi lá e falou assim: o que está na sua mão aí, Moisés? Não sei se falei Moisés, se falei Abraão, desculpa se eu às vezes eu confundo. Ele vai lá e usa um cajado. E se não tiver cajado, Deus vai lá e fala assim: ô Pedro, anda por cima do mar aí. Se tiver uma capa, põe a capa no Jordão que abre. Então Deus ele não se limita às nossas condições, o que nós temos para fazer. Não, ele não se limita.
Então nós, quando formos adorar a Ele, não devemos nos limitar com o que nós temos. Porque o que nós temos sempre conosco é o que Ele mais quer. Ele quer o nosso coração. E se o nosso coração for arrancado de nós estamos mortos. Então se nós estamos vivos, eu sei que o coração de vocês está com vocês aí. E é isso que Ele quer. Uma entrega de coração. Isso é adoração. Amém, irmãos? Eu nem sei que horas são agora, eu estou sem o relógio aqui, mas 9h já foi já meia hora aqui de aula. Então vamos entrar no Salmo 95. Vamos entrar no Salmo 95? Ó, paz do Senhor para os irmãos que me deram a paz do Senhor aqui. Achei ele mandou uma folhinha aqui, ó. A irmã Conceição Lopes, ó, a irmã Conceição lá no Jardim Carumbel, a minha antiga igreja. Irmã Sueli, irmão Osvaldo, irmã Mafalda, irmã Rosana, Robertinha e a irmã Regina Frazato. Paz do Senhor, irmãos. Tem gente de longe assistindo a nossa aula aqui hoje. Deus abençoe. Eu vou ler aqui, então, eu até separei aqui já o Salmo 95 por escrito. Eu separei aqui, a minha Bíblia que eu estou aqui, ela é a Almeida Revista e Corrigida. A João Almeida Revista Corrigida. Eu vou ler aqui o Salmo 95 na Fiel, na João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel. Mas eu vou deixar o versículo 8 na NVI. Os irmãos vão entender, porque depois, quando chegar no 8, eu quero dar uma explicaçãozinha no verso 8 ali. Por que uma Bíblia usa um termo e outra usa outro termo ali. Salmo 95, ele diz assim: vinde e cantemos ao Senhor. É o nosso texto de referência, é o nosso texto áureo. Então, vinde e cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos frente a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém, irmãos? Olha só o último verso aqui, o verso 11, ele vai dizer: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Isso é o segredo. Quem não conhece a Deus não vai adorar da forma correta. E eu separei ainda o verso 8 em outra versão aqui, quando ele diz assim, ó: não endureçam os vossos corações, na versão João Ferreira de Almeida, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Na NVI vai dizer assim: não endureçam o coração como em Meribá. E lá em cima ele usou como na provocação. Como aquele dia em Massá, no deserto. E lá em cima ele vai dizer como no dia da tentação. Por que aqui parece que Meribá é um local, né? Mas lá em cima ele vai dizer como provocação, que não é um lugar, né? E aí ele vai dizer na tentação, no dia da tentação. E aí embaixo vai no dia em Massá. Um parece um local, um parece uma definição. A gente já chega lá. Esse aqui é pro tópico 3. No tópico, vamos voltar ainda pro tópico 1, que eu mudei, já expliquei o tópico 2. Vamos voltar pro tópico 1. Livro de Salmos, nossa lição de hoje. É interessante nós notarmos que a lição toda é de Salmo. Quem tiver dúvidas sobre o livro de Salmos, a gente pode reconsultar a lição 1. Tem também aí no YouTube a lição 1. O pastor Silas ele aplicou a lição 1. Né? Fala várias curiosidades sobre o livro de Salmos. A lição 2 também o pastor Silas já explanou. E agora estamos aqui na lição 9. O Salmo 95, para nós entendermos bem ele, a gente pode dividir em duas partes. E aí fica bem propício, porque a gente vai estudar no tópico 1 a primeira parte e no tópico 3 a segunda parte. A primeira parte vai do verso 1 até o 7a.
E a segunda parte é do 7b até o 11, a segunda parte. Então, do que se trata o Salmo 95? Um convite e um alerta. Primeira parte, um convite. Segunda parte, um alerta. Então, estamos agora entrando na parte do convite. Olha só que interessante. Ele vai começar assim, 20, o verso primeiro. 20 e o verso 6. Ó, vinde. Isso na João Ferreira, de Almeida. Na NVI é um convite, mas é um pouco diferente. Mas, vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Já vou adiantando aqui sobre esse jubilemos a rocha da nossa salvação. Ele usa esse termo rocha da nossa salvação não é à toa. Porque quando a gente for lá no verso 8, ver do que ele está se tratando ali, a gente vai voltar lá para Êxodo 17. E vai ver que foi a passagem em que Deus ele brota água da rocha. Mas primeiro vamos falar sobre um convite. A primeira coisa que Deus ele faz para as nossas vidas é um convite. Eu já vi mais de uma pregação falando sobre convite. Acho que quem é da Gana aí deve lembrar sobre algumas pregações sobre convite que até o pastor Marcos fez aí em João, né? Eu acho interessante quando Jesus lá no Evangelho de João ele começa e você vai ver que várias vezes naquele capítulo 1, no capítulo 2, vai ver 20. Vem e veja. Vem e veja. Eu já até falei de um convite hoje, Oséias 6, vinde e voltemos ao Senhor. A Bíblia está cheia de convites. A lição vai falar, inclusive, para você ouvir a voz dele, né? Que é o verdadeiro pastor. A ovelha, ela ouve e conhece a voz do seu pastor. Ele vai dizer também que estou à porta e bato. A ideia de ouvir, né? Porque na segunda parte ele vai dizer, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas por enquanto vamos ficar no vinde aqui. Vinde. Venha, é um convite. E um convite insistente, porque no versículo 6 ele não fala só vinde, ele fala, ó, vinde, por favor, venha. E aí ele fala, fazer o quê? Aí essa é a pergunta que eu faço, fazer o quê? Vamos para onde e fazer o quê? Aí ele vai dizer logo na seguinte, vou me concentrar também que a primeira parte que eu estou falando sobre esse convite, eu vou me concentrar que ele faz o convite 2 vezes. Ele faz aqui no verso 1 e depois ele faz no verso 6. Mas vou me concentrar na primeira parte. Vinde, cantemos ao Senhor. Então essa é a primeira parte. Vinde, cante ao Senhor. Louve a Ele, adore. Jubilemos. O que é jubilar? É ficar mais que feliz, é se alegrar e extasiar com júbilo, com gozo. Vinde, louve ao Senhor, se alegre. Jubilemos a rocha da nossa salvação. E aí, o que é essa rocha que nos traz salvação? Já citei aqui Êxodo 17. Vamos ler, então. Eu não lembro, o pastor Silas ele pregou sobre rocha também, sobre rocha da nossa salvação, sobre essa passagem não faz muito tempo. E como a gente ficou um tempo sem ir para a igreja, a gente lembra das palavras, né? Eu não lembro qual foi o texto que ele usou, mas eu separei aqui 1 Coríntios 10, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Eu acredito que foi esse o texto que ele usou. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler do verso 1 até o verso 4, porque vai trazer bem a memória sobre o que ele está falando lá em Êxodo. Ele vai dizer assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando de quem? Dos nossos irmãos lá da época de Moisés, atravessando o deserto, que eles passaram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Verso 3, todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E o verso 4, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a pedra era Cristo. Então, vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Esta rocha, ela é Cristo. Por vezes a gente até confunde Deus com Cristo. Podemos até ter uma ideia difícil, mas
e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo. Bom, então, essa pedra aqui, se a gente parar para falar sobre ela, a gente vai ficar muito tempo aqui, mas eu quero falar um pouquinho dela. Sim, eu separei até alguns versos aqui para falar um pouquinho dessa pedra. Isaías 28:16. Eu separei aqui Isaías 28:16. Tem o Salmo 118. Pra gente falar um pouquinho dessa pedra. Eu tinha até marcado ela aqui. Será que eu perdi? Não, Isaías... até o Isaías 29 tá marcado aqui, tá fácil. Isaías 28:16 diz assim: Portanto assim diz o Senhor, Deus, eis que a sentença é uma pedra já provada. Essa pedra já foi provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Amém? Vamos mais além aí. Jesus ele falou uma certa vez dessa pedra para Pedro, né? Falou: Pedro, você é uma pedra, uma pedrinha pequena. Mas eu, rocha, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E essa palavra pedra ficou tão gravada na vida de Pedro, que Pedro ele teve que explanar em um dos seus primeiros discursos lá no Atos capítulo 4, sobre essa pedra. Ele falou por esses edificadores que falharam aí, ele falou assim, ó, deixa eu ver se eu acho que eu separei esse verso aqui. Não separei, não. Não, separei sim. Atos 4, verso 11 e 12. Nem precisa abrir a Bíblia, que já tá fácil. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele está falando para os edificadores, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Depois os irmãos dão uma lidinha lá no capítulo 4 de Atos, para vocês verem um contexto ali. Pedro ele faz uma cura ali no Atos 3, ele é levado preso e ele tem que ir perante o Sinédrio, que eram os edificadores. E aí ele tem que se defender, ele tem que fazer uma pregação, e aí ele usa esse verso de Pedro. Ó. Quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É o Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Se a gente for lá no Salmo 118, o verso 22, a gente vai ver por que Pedro usou essa citação. Ele diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Essa é a rocha da nossa salvação. E aí, para a gente notar que Pedro ele não se esqueceu dessa rocha, ele ainda lá na epístola dele, a primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, o verso 4 e 6, ele vai dizer assim, ó, o primeira de Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o verso de número 6, ele vai dizer assim, ó: e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, lembrando que ela já foi provada, né? Mas os homens, os falsos edificadores, eles provaram ela e eles rejeitaram. Mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião, citando agora Isaías, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então essa é a rocha da nossa salvação. É nela que nós devemos nos alegrar. Queria eu ter até mais tempo para tentar falar sobre essa rocha, mas eu acredito que Deus, o Espírito Santo já vai clareando a mente dos irmãos aí. Aí ele continua, ó, lembrando, vamos lembrar desse salmo. Ele quer que nós venhamos, cantamos ao Senhor, jubilemos, nos alegremos então na rocha da nossa salvação, que é quem é Cristo. Mas ele vai dizer assim, ó: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então, se apresente na presença de Deus, na face de Deus, na face de Jesus. Então, chegamos na presença de Deus com louvores, com adoração. E celebremos Ele, comemoremos. Celebrar, igual comemorar um aniversário aí. Ontem foi o aniversário da minha filhinha mais nova, Maria Alice. A gente cantou um parabéns para ela. Então, a gente se alegrou. E ele disse assim, ó: se alegre, celebre com salmos.
com hinos, com cânticos. Então, ele diz assim, apresentemos-nos ante a sua face. E é outra coisa que é muito interessante a gente tentar entender o quão especial. Quem quer ver a face de Jesus aí? Eu sou o primeiro aqui a levantar a mão. E a gente sabe que durante muito tempo foi muito difícil você ter um acesso direto com o Pai. Mas ele veio morrer na cruz, ele rasgou esse véu e hoje nós temos uma facilidade. Lembramos lá de Moisés, hoje a lição fala muito aqui sobre Moisés, que certa vez Deus falou para ele, olha, para Miriam, para os profetas aí, eu falo através de sonho, através de visão, mas com você eu falo face a face. Salmo 100, o hino da harpa 118 fala, face a face espero vê-lo. Não além de sol e luz, né? De céu e luz, não lembro, talvez sim. Então, ou 304, a face adorada, né? Você quer ver a face de Jesus? É o que ele pede, ó. Apresentemos ante a sua face. É possível hoje você ver a face de Jesus? Tal como no céu ainda não é possível. Mas através dos louvores e da adoração você pode se apresentar a ele perante a sua face. Muitos do Antigo Testamento gostariam muito de poder vê-lo face a face. E ele dá essa oportunidade para nós nesta manhã de domingo. Por quê? Porque a gente tem que adorar a Deus. Lembra que eu falo que a gente tem que conhecer a Deus para adorá-lo na sua totalidade? Na totalidade é impossível, mas para ter uma adoração mais sincera, ele vai dizer assim, ó, porque o Senhor é Deus grande. A gente também pode discorrer aqui sobre o que é ser um Deus grande. E rei grande sobre todos os deuses. Lembrando que quando foi escrito esse salmo, Israel estava rodeado de nações politeístas que acreditavam em outros deuses. E aí eu falei que Deus ele requer exclusividade. No tópico 1 vai dizer claramente que Deus ele quer exclusividade na adoração. Ele não quer que a pessoa que o adore hoje esteja adorando ele, amanhã esteja oferecendo sacrifício a outro Deus. Ou esteja colocando o seu coração em um filme, seja lá um time de futebol. Não estou dizendo que essas coisas são pecadas, irmãos. Me entendam bem isso. Eu só quero dizer que Deus ele não quer que o seu coração seja dividido entre essas coisas. Vamos lembrar que desde os dias de Elias, Deus já fala, ó, até quando cocheires entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Jeová, se Yahvé é Deus, seguia a Jeová. Então Deus não quer. Ou mesmo Jesus falando, olha, não dá para você servir dois senhores, porque há de você odiar um, amar o outro. E ele fala, não dá para você servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Tem gente que coloca o seu coração no dinheiro. Deus ele não quer dividir. Eu falei hoje de Osés. Osés comparou o povo de Israel com uma mulher adúltera. Ele fala, Osés, vamos lá, casa com uma mulher, procura uma mulher adúltera e casa com ela. E aí, em cima dessa história, que ela é contada do capítulo 1 até o capítulo 3, Deus ele cria lá uma enorme palavra para Oséias passar para o povo. Deus ele não quer, ele não aceita divisão, ele não aceita traição, ele quer exclusividade na adoração. Você é templo do Espírito Santo, então você é templo consagrado a Deus. Não estou dizendo que é pecado você assistir um jogo de futebol ou você, sei lá, fazer algumas coisas aí. Mas é pecado quando você coloca o seu coração nisso e passa a amar, a adorá-lo. Então Deus ele não quer. Ele não quer. E outra coisa, e aí eu estou falando sobre uma coisa ou outra, mas tem coisas que realmente não dá nem para fazer. No caso de Baal lá, se você, por qualquer motivo, você quiser servir a um Deus desse, ou prestar qualquer reverência, ou fazer qualquer coisa, já se torna pecado. Com outros deuses não tem negociação. O seu Deus é o Yahvé, é Jeová. Porque ele é o nosso Deus, né? Então vamos lembrar lá que no Salmo 95, existiam sim muitas nações ao redor de Israel que acreditavam em vários deuses. E é por isso que ele diz assim, ó, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas.
E aí a lição vai deixar bem clara que naquela época as nações ao redor eles acreditavam que as profundezas da terra, do fundo do mar, os deuses não podiam alcançar. E ele fala assim, olha, se os seus deuses não podem alcançar as profundezas, o meu pode. E aí ele vai dizer assim, ó, nas suas mãos estão as profundezas da terra. E eles acreditavam que acima dos montes era a morada dos deuses, né? Os deuses moravam lá no cima dos montes. Quem não lembra lá da cultura grega que acreditava no Olimpo, né? Você subia, estava lá nas montanhas, o Olimpo, onde era morava dos deuses gregos. Mas ele vai dizer assim, ó, e as alturas dos montes são suas. É tudo dele. Seu é o mar e ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Ponto. Então essa é a primeira parte. A primeira parte do convite. E tem a segunda parte do convite, que ele é assim, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ponto. Aí acabou a primeira parte mesmo. Então, só para concluir essa parte aí, essa primeira parte do Salmo, o que Deus ele faz? Ele faz um convite. Ele faz o convite para nós louvarmos Ele com alegria, para nós celebrarmos Ele. E aí ele vai dizendo o porquê. Ele vai dizendo que Ele é o Deus acima de tudo, Ele é o Deus que fez, que as profundezas são dele, que o cume dos montes é dele, que Ele fez o mar, Ele fez a terra seca. Mas aí ele reforça o convite. Depois que Ele mostra que Ele foi o Deus que fez tudo, Ele diz assim, ó vinde, adoremos. De novo, adore. E agora, prostrado. Prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora ele diz assim, eu não criei simplesmente o céu, o mar, a terra e tudo que existe. Ele também criou quem? Eu e você. Será que eu sou mais importante do que as profundezas do mar e o alto cume das montanhas? Sim, nós vamos ver lá em Hebreus que nós somos a coroa da criação. E a maior de todas as criações é o homem. E por causa que ele te criou, você deve o adorar também. Conhecendo ele, todo esse poder e o que ele tem, já é motivo de adorar. Agora, conhecendo que ele foi o Deus que te criou, você deve adorar ele mais ainda. Mas aí vamos para um segundo passo. Além dele ter te criado, ele vai dizer assim, ó, porque ele é o nosso Deus. Você não é só uma criatura de Deus. Ele chama você para dizer assim, você, porque ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Então, nós somos ovelhas, e aí, tanto da sua mão, porque ele é o nosso pastor que nos guia, mas porque ele nos fez com suas mãos. E não é só uma criatura, ele nos colocou como coroa da criação e nos chama para ser as suas ovelhas especiais. Vamos entrar para a segunda parte do Salmo agora, lá no tópico 3. Deixa eu dar uma olhadinha se não ficou nada para trás aqui. Shirley, me lembra aí que oração? Shirley? Horas? Perdão. 9h58. Tá mais ou menos no tempo. 9h58, eu quero acabar no mesmo horário que a revista Sua Dominical ali, 10h20, 10h30 ali. No máximo 10h30 eu vou encerrar. Queria deixar um tempinho para ver se apareceu alguma pergunta aí. Mas vamos então para a segunda parte do Salmo. Salmo 95, o verso 7, parte B. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Bem, irmãos, então, já vamos adiantando aqui, que esse salmo, ele se refere, eu já falei no começo da aula, né, a um incidente que ocorreu lá em Êxodo, no capítulo 17.
E aí, a gente pode entender aqui por que o versículo, o verso de número 8, não endereçai os vossos corações assim como na provocação. Em uma versão fala provocação, em outra fala meribá, e aí, e no dia da tentação. Aí tem versão que fala tentação e tem versão que fala amassar. As Bíblias que tem referência, ela vai mostrar lá vai apontar para Êxodo 17, também vai apontar para Hebreus capítulo 3. Eu também, lembrando, quando eu falei sobre apologética, teve uma lição que a gente falou sobre palavra, a gente leu lá Hebreus 4, e Hebreus 4 fala lá que a palavra de Deus é viva e eficaz, nos metendo com a espada de dois gumes, e quando eu peguei aquela passagem, eu voltei pro começo do capítulo 4, a gente podia ter voltado até o capítulo 3, eu devo ter citado esse salmo aqui, mas com certeza eu citei Êxodo 17, para a gente entender como que a gente chega naquele versículo, né? Mas, se a gente tem dúvida ainda, aqui eu posso até pegar aqui, ó, mais uma vez o dicionário aqui, e eu vou procurar o que é meribá e depois o que é massá. Estão do lado aqui, os dois são com M, né? Fica fácil de achar. Meribá. Porque Meribá é uma localidade, com certeza, né? Meribá. O que é Meribá? É uma localidade. Mas essa localidade, ela tem um significado, né? Por exemplo, a gente mora em Santo André. Santo André é uma localidade, mas é o nome de uma pessoa, de um santo, né? Um santo aí. São Paulo também, o nome de São Caetano, São Bernardo, acredito que todos são nomes de santos. Então, Meribá, ele não é só uma localidade. A tradução dele aqui, eu achei aqui, ó, Meribá, reclamação. Então, a tradução de Meribá, a primeira coisa que ele fala aqui em Meribá, ele não coloca como um local, ele coloca como uma reclamação. E por isso que algumas traduções vai colocar como reclamação, como provocação. E Massá, aqui, se eu voltar uma página aqui, ele vai dizer aqui, ó, provocação. Massá significa provocação. Mas também é um local. Que local é esse? Tanto um quanto o outro é um local em Refidim, próximo do Monte Sinai, onde Deus deu água a Israel. Então, com o dicionário aqui já ajuda a dizer que, realmente, as duas traduções estão certas. É porque, provavelmente, quando foi traduzido, ele tentou traduzir a palavra pro original e falou, é provocação, é tentação, e traduziu. Mas a ideia aqui é de local, porque ele está querendo lembrar, olha, quando vocês passaram lá por Meribá, lá por Massá, o que foi que aconteceu? Aí a gente vai voltar lá no Êxodo capítulo 17 para ver o que foi que aconteceu, para a gente entender o que é o alerta. Porque agora essa segunda parte é a parte do alerta. Essa segunda parte do Salmo, que é a terceira parte da lição. Êxodo capítulo 17, eu vou ler aqui, do verso 1 até o verso 7, é o importante. Se a gente ler o 7, a gente vai entender por que Meribá e Massá, né? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Aqui a minha Bíblia já até vai dar a tradução que a minha Bíblia vai falar aqui sobre Meribá e Massá. Aqui, ó, aqui 7a e b. O Massá, ele diz que é tentação, ou tentar a Deus, e o B, ele dá como contenda. Então são algumas palavras aí, você vê que todas são muito próximas do sinônimo, né? Mas vamos ver a história por completo. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto. Deixa eu levantar a Bíblia para ver se eu consigo olhar mais para a câmera, que eu percebo que é uma falha minha aqui, ler com o rosto abaixado. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disseram, dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede? A nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá.
E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Essa é a passagem que o Salmo se refere. Se a gente perceber lá, logo no primeiro versículo, ele estava falando de rocha, então ele já tinha essa ideia desde o começo. Esse salmo esse salmo ele está lembrando essa particularidade aqui. Irmãos, um minutinho eu vou ler aqui uma informação aqui, eu já volto aqui, ó. Precisamos entender. Não, eu tô entendendo, só tô lendo. Eu vou ler aqui, vamos ler aqui, ó. O pastor Silas, ele tá contribuindo aqui com a nossa lição de hoje, então assim, ó. Irmãos, precisamos entender que a adoração nem sempre está ligada ao cântico. Particularmente, a maior expressão de adoração que encontra na Bíblia está em Jó 1:21. Vamos ler lá? Jó 21:1. É só o verso, né? A gente já volta pra cá. Acho que talvez... Jó 21:1. A gente já volta pro Êxodo sem perder tempo. Jó 21:1. É isso mesmo, Chile? Uhum. Não, é Jó 1:21, não é não? Eu coloquei 20, eu falei, acho que eu abri lá o 21, Jó 1:21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é uma, particularmente aqui, para o pastor Silas, é uma expressão de adoração, a maior expressão de adoração para ele, né? No saído, e é uma expressão que Jó, ele mostra que realmente, que não estamos limitados a ter ou não ter. Ele simplesmente fala: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Mas de uma coisa ou de outra, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu creio que os irmãos tenham entendido, mas mais uma vez, então, a adoração não está limitado a cantar e nem sempre está ligado a cântico. A adoração é se entregar o coração a Deus. Amém? Vamos voltando lá para o texto de Êxodo. Então, o povo estava saindo lá do deserto, né, de Sim, lá no verso 1 do 17, ele estava chegando em Refidim. Aqui eu usei aqui o comentário Bacon também para me preparar essa aula, e no comentário Bacon ele vai dizer que Refidim ele significa descanso ou lugar para descansar. E é importante você notar esse nome de Refidim. Descanso ou lugar de descansar. Não é à toa que Refidim tem esse significado, não. E ele também vai dizer que Moisés, muito provavelmente, ele conhecia essa região. O comentário Bacon vai dizer que Moisés ele conhecia essa região. E o povo, quando eles vão chegar nesse lugar de descanso, eles esperavam o quê? Encontrar água. Estava no deserto, lugar seco. Tinham sede. E aí eles esperando encontrar água. E indo para um lugar que significa descanso, falam: vou chegar lá e vou descansar. Vai ter um descanso para mim ali. E aí quando eles chegam lá, eles percebem que não tem água. E eles olham para Moisés. Peraí, Moisés não conhecia esse lugar? E começam a questionar Moisés. O comentário Bacon ele vai dizer, que a culpa não é de Moisés, porque Moisés ele está sendo guiado por Deus. A coluna de fogo, a nuvem de glória, ela vai determinando para onde e quando andar. Talvez se Moisés estivesse escolhendo, se ele conhecia realmente aquele lugar, talvez ele fosse para um lugar que ele realmente sabia que tinha água. Então não foi ele que colocou eles ali. A contenda não era com Moisés, era com o próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é porque às vezes fala assim, o povo só reclama. Mas eu olho para essa passagem e eu lembro da passagem lá dos discípulos no barco, Jesus dormindo na proa. O que aconteceu ali?
Eles já tinham visto vários milagres. Tanto os apóstolos, quanto os israelitas ali, o povo hebreu, até então ainda era o povo hebreu, não tinha nação, chamávamos de israelitas. Eles tinham visto as 10 pragas no Egito, tinham visto o Mar Vermelho se abrir, já tinham convivido com maná, inclusive, e lá para os discípulos já tinham visto Jesus fazer diversas curas. Mas Jesus está ali dormindo na proa do barco, o barco balança e a fé deles é pouca. E agora aqui. Eles vão para um lugar de descanso, esperam encontrar o descanso, esperam água, e eles se irritam. Se irritam e perdem não só o descanso da lei, mas o descanso de Josué lá, quando Josué conquista a Terra Prometida. Então eles perdem. Esse é o nosso alerta. Cuidado. Cuidado para não perder o lugar de descanso. Se hoje ouvir a voz de Deus falar no seu coração, não endureça. Por quê? Primeiro a gente vai ouvir de um convite. Lá na primeira parte do Salmo, um convite. E depois a gente vai ver um exemplo de alguém que não deu ouvido a esse convite e endureceu o coração. Quando endureceu o coração, perdeu a chance de descansar. Descansar aonde? Não onde ele acha que deveria descansar. Eles achavam que Refidim já era um lugar de descanso. Só que eles tinham preparado um descanso melhor do que Refidim. A Terra Prometida. E a gente pode entrar então agora aqui em Hebreus e a gente vai ver que mesmo Josué não chegou no descanso tão prometido. Que também o descanso não é a Terra Prometida, simplesmente aquela Jerusalém que eles alcançaram. Existe ainda um descanso maior e melhor. Vamos ler? Agora eu vou me caminhar para o final da lição aqui. E se não der tempo, acho que a ideia central do tópico 3 eu já abordei. O Salmo 81, ele vai falar também dessa situação de Meribá e Massá. O Salmo 81, que é o tópico 3 também vai se referir, ele também é um convite, mas ele também passa por esse momento de alerta. E quem já teve quem teve aquela aula comigo, vai relembrar agora rapidamente aqui, Hebreus, o capítulo 3 e o capítulo 4. Uma passagem muito interessante para nós entendermos essa segunda parte do Salmo, é muito importante. Chile, quando chegar aí, quando der umas 10h30, você me avisa aí. Faltando uns 10 minutinhos, você me fala. Eu paro aqui, porque a ideia central eu já passei, mas agora vamos aproveitar aqui para a gente fazer uma leitura aqui. Eu vou ler lá o capítulo 3 a partir do verso 7. A gente vai ver aqui que Hebreus vai falando sobre Deus, vai falando sobre Jesus, vai ver que Jesus fez superior aos anjos, e agora ele fala que ele fez superior a Moisés, no capítulo 3. E aí ele vai dizer assim, olha só o que Hebreus vai citar aqui, vamos ver se vocês vão identificar. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, ele está dizendo que quem falou foi o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Essa é a minha versão, já usa a provocação e tentação aqui para Hebreus. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos minhas obras. Então, assim, lá, ele tá citando aqui Êxodo 17, ele está citando aqui o Êxodo capítulo 17, olha. Como o Espírito Santo disse, se hoje ouvirdes a sua voz, aí ele está citando o Salmo, não endurece os vossos corações. Como quem? Como os teus antepassados fizeram lá no deserto. O que aconteceu com eles? Eles ouviram e endureceram o coração. E deixaram Deus irado. Eles foram provados por 40 anos, vendo as obras de Deus. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram meus caminhos. Não conheceram meus caminhos quer dizer que não conhecem a Deus. Podem ter visto milhares de milagres, ainda assim não conheceram a Deus. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eles queriam um lugar de descanso imediato. E por causa disso eles se irritaram. Então Deus falou assim, vocês não vão entrar no meu repouso.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Deixa eu levantar a Bíblia de novo aqui, que esse texto é grande, eu vou acabar lendo ele aos pouquinhos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, exorta um ao outro, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que às vezes faz nosso coração endurecido? O pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. 15. Enquanto se diz hoje, ele volta de novo para o Salmo, se ouvir de sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque tendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aqui a gente vai lembrar que só Josué e Caleb foram os que entraram naquele descanso. Mas com quem se indignou por 40 anos? Uma pergunta. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Ele falou assim, ó, os desobedientes não vão entrar no meu repouso. Apesar de referir significar repouso. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então esse é o capítulo 3 de Hebreus. O povo ele endurece o coração e não pode entrar no seu repouso. É o nosso alerta. Cuidado. Não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque o que aconteceu com o passado? O passado as pessoas elas não ouviram. Eles ouviram, mas endureceram o coração. Não entraram nesse repouso. O capítulo 4 de Hebreus é a continuação. Então não tem nem como parar por aqui. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós tenham falhado. Temamos, tenham medo. Não medo, mas tenha temor. Temamos, pois que porventura, por acaso, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Quer dizer, se Moisés ele pregou a eles as boas novas, nós também não ouvimos as boas novas. Porque eles falaram assim, olha, Moisés falou assim, ó, Deus tem preparado para vocês uma terra que emana leite e mel. Foi pregado para eles, olha, vocês vão chegar. E em algum momento eles duvidaram e acharam assim, não, Deus está conosco ou não? Foi o verso 7 lá do Êxodo 17. Eles falaram, essa terra que emana leite e mel está demorando tanto de chegar. Será que Deus está com a gente? E aí eles se perderam ali. E nós temos ouvido assim, olha, Deus tem preparado um descanso para nós. A Nova Jerusalém Celestial está preparada para nós. Assim como eles, Moisés pregou para eles, nós ouvimos hoje as palavras de Deus também. Então temamos. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. Para eles a palavra nada aproveitou. Porque não estava acompanhada da fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram com o coração endurecido. E nós? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, portanto, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O repouso já está pronto desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Ele volta lá para o Gênesis dizendo que no sétimo dia Deus descansou. Deus descansou. Sábado significa descanso. Minha garganta está acabando, irmãos. Tô bebendo aqui. Verso 5 de Hebreus 4. E outra vez nesse mesmo lugar diz, não entrarão no meu repouso. Quer dizer, ele diz que no sétimo dia Deus já descansou. Interessante notarmos isso, né? Sétimo dia Deus já descansou. Mas aí lá no verso 5 ele diz assim, e outra vez diz nesse mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Então Deus ele continua descansando? Ele continua repousando? Ou ele ainda vai entrar no repouso dele? Lembrando que Deus não está limitado com o tempo. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia. Então, ele diz assim, olha, aquele repouso não chegou ainda. Mas ele diz que em outro lugar ele vai dizer, agora ele vai citar o Salmo. O autor dos Hebreus está explicando tanto o Êxodo quanto os Salmos. Hoje, dizendo por Davi,
muito tempo depois, como antes fora dito. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração. Olha a explicação do autor. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, depois disso não falaria de outro dia. Quer dizer, se a Jerusalém, a Jerusalém lá de Jericó, se ela fosse um repouso, por que depois de vários anos, por Davi, falou-se de outro repouso? É o que ele diz. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, depois disso não falaria de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ele fala assim, ainda falta um repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí fica bem claro o que a lição vai dizer. Que a gente vai dizer que, a gente disse lá nos objetivos, que um dos objetivos era dizer que a adoração também envolve obediência. Já são 10h20, irmãos. Estamos quase acabando aqui. Então a adoração envolve também obediência. E como que você faz para você não entrar no repouso de Deus? Ser desobediente. O verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Qual repouso que ele está se referindo? A Nova Jerusalém, o céu. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aí o verso 12 de Hebreus 4, que todo mundo deve lembrar muito bem. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é apta para discernir. Então não adianta você adorar da boca para fora, sepulcalhado, bonito por fora, podre por dentro, porque a palavra de Deus ela vai lá dentro e ela vai descobrir como que tá. Ela vai entender a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Esse verso é lindo, irmãos. Não tem criatura nenhuma encoberta, escondida diante dele. Se lá no Salmo 109 você fala assim, para onde me irei da tua face? Vou no alto mar, vou no Sheol, vou nas alturas, na profundidade, nada. Agora ele fala assim, mas também lá no interior. Inclusive no Salmo 109 fala quando as coisas estavam sendo, quando você estava sendo formado no oculto, osso a osso sendo formado dia a dia, tudo era escrito no meu livro. Isso é Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Jesus entra no repouso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós somos fracos. Mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, irmãos? Essa é a nossa lição de hoje. Uma lição que fala aí sobre um convite aí à adoração, um convite ao louvor, e um alerta, né? Um alerta aqui agora na última parte. Essa é a lição de hoje. Se ficou dúvidas, os irmãos, por favor, eles podem fazer perguntas. Se tem mais alguma pergunta aí, Chile, eu estou já me encaminhando para o final. Se tiver depois também uma pergunta, coloca aí embaixo. Esse vídeo deve ficar aqui no Facebook. Depois eu vou ver se eu passo para os irmãos que tem postado no YouTube. E semana que vem tem mais, irmãos. Com certeza a aula vai ser uma bênção. Não sei se serei eu, se vai ser o Noeliel, o pastor Silas. Vamos nos preparando aí, mas vai ser uma bênção. Conto com a presença de todos. Semana que vem a lição de número 10 é rendendo graças ao Senhor. É a lição da semana que vem. Amém, irmãos? Tenha um domingo abençoado. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Paz, estou encerrando.